Boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RBV Entrevista dessa semana, um RBV Entrevista especial. Vamos falar sobre meio ambiente, semana derradeira para a COP30, que está sendo realizada em Belém, capital do estado do Pará, aqui em território brasileiro, e por isso, em conjunto também, onde estamos realizando a série de reportagens Conexão Verde, que hoje o assunto do nosso RBV Entrevista é o meio ambiente. E a gente recebe aqui nos nossos estúdios Ricardo Testolin, da VT Engenharia. Ricardo, seja bem-vindo. Boa tarde. Vamos falar sobre o meio ambiente, principalmente sobre um trabalho que a VT realiza, que é a questão do lixo produzido aqui em Videira e também em outras cidades do meio oeste de Santa Catarina que a VT atende. Boa tarde, Ernesto. Boa tarde a todos que nos assistem, e nos ouvem. Sempre uma satisfação estar aqui e a gente poder trazer informações atualizadas, como é que está o cenário da gestão dos resíduos no nosso município e quais são os pontos em que a gente ainda pode evoluir coletivamente. E isso vem de encontro total, com toda essa visibilidade, com toda essa vitrine que a gente está tendo da COP30 e que é muito oportuno sim para a gente repensar algumas atitudes e para a gente ter uma visão um pouco mais global de como nós individualmente podemos impactar positivamente na preservação do meio ambiente, da sustentabilidade do nosso país e claro, vamos falar especificamente no nível em que a gente realmente pode agir e fazer a diferença que é no nosso município. Com certeza. Ricardo, quando a gente fala da coleta do lixo aqui em Videira, nesse quase um ano, aí vai ser completado em dezembro um ano, vem sendo trabalhado o descarte correto dos materiais que podem ser reciclados com a utilização do saco roxo. Nesse intervalo de quase um ano, como que foi se dando esse processo da utilização do saco roxo? Eu lembro que a gente já conversou em outras oportunidades que você me comentou que teve um aumento expressivo, inclusive, do descarte correto do lixo reciclado, mas é claro que ainda nem tudo, como diriam aquele velho ditado, nem tudo são flores numa situação como essa, né? Realmente. Então, em dezembro do ano passado, a Visan implantou o modelo da coleta seletiva, foi vamos chamar assim, um upgrade, uma melhoria para a coleta seletiva, com a experiência da embalagem colorida, uma embalagem diferenciada que facilita a identificação tanto para nós que somos a empresa responsável por fazer a coleta, quanto para o gerador no momento em que ele tem um recipiente, uma embalagem adequada exclusivamente para colocar o seu material reciclável. Então é uma embalagem de grande volume, de 100 litros, e que comporta o acúmulo do material reciclável durante a semana. Então a coleta sempre foi realizada uma vez por semana e essa embalagem vem como uma ferramenta para melhorar esse sistema da coleta seletiva. O que se observou, o início foi um pouco de adaptação, de entendimento e aproximadamente por fevereiro, março deste ano é que a gente começou a ter realmente a incorporação disso no hábito da população e um incremento bastante grande da quantidade de material reciclável, teoricamente reciclável, que é coletada. Então a gente passa de um cenário de 2024, uma média de 25 a 30 toneladas mês, para 100 toneladas mês, agora como uma média de 2025. O que a gente ainda tem para melhorar, para evoluir? Porque é um processo de evolução contínua, principalmente quando a gente fala da coletividade. Quando o sistema foi implantado, ele foi muito bem embasado tecnicamente, com um estudo gravimétrico que a gente fala, que é nada mais do que determinar o percentual de cada material que está dentro do resíduo produzido no município de Videira, de que um gerador produz. Então, quanto tem de matéria orgânica, quanto tem de rejeito e quanto tem efetivamente de material reciclável. Naquele estudo, na época a Visan fez um processo público e quem fez o levantamento foi a UNOESC. Então saiu um relatório muito bem embasado tecnicamente, com um índice de que o gerador médio de Videira, no seu material reciclável, tem 32% de rejeito.
Então, isso foi feito um estudo com o que já era coletado na coleta seletiva, comparado na convencional. Então, 32% do que era coletado como rejeito, ou seja, em 10 toneladas, 3 toneladas e 200 são de materiais que não podem ser aproveitados para coleta seletiva. Então, a gente teve, junto com esse aumento do quantitativo da coleta seletiva, muito expressivo, isso comprova que a teoria do saco colorido funcionou. A gente infelizmente teve um aumento do índice de rejeitos. Então, em termos empíricos, a gente tem mais de 40% hoje. Em alguns meses a gente chega a mais de 50% de rejeito no saco roxo, na coleta seletiva. O que a gente está falando? Infelizmente é um impacto bastante negativo num programa que tem tudo para ser a grande cereja desse bolo aí da gestão de resíduos do município. Então, de 100 toneladas, em alguns meses a gente chega a ter 50 toneladas. A metade é descartado, tem que ir para o aterro, que não pode ser aproveitado para a indústria de reciclagem. E aí começamos, junto com a Visan, que é o órgão responsável, a buscar um entendimento sobre isso, porque está acontecendo, e está sendo realizado nesse momento, deve estar em termos de finalização até o final desse mês, uma atualização desse estudo gravimétrico também com a UNOESC. Então a gente vai ter uma base de comparação. Isso vai permitir que tanto a Visan quanto a VT a gente possa agir conjuntamente nas ações de conscientização, de correção, a gente fala de correção de comportamento via orientação, de por que as pessoas estão misturando ainda tanta coisa nessa embalagem, nesse recipiente que é só para material reciclável. Então tem que ser feito um reforço de orientação sobre o que é realmente reciclável, como separar ou não, como preparar esse material para o acondicionamento e até pelo próprio uso da embalagem. Então o saco roxo, infelizmente o que a gente tem visto hoje é que ele está sendo, como ele é distribuído gratuitamente para a população, ele é uma embalagem de grande volume, às vezes é o que está na mão. O pessoal faz corta grama, faz uma jardinagem ou resolve fazer agora, final de ano, uma faxina na casa e desentulhar algumas coisas e acaba pegando aquela embalagem e colocando. O que acontece com essa embalagem? Ela vai para a rua, é identificado que não é material reciclável e fica na rua. E o caminhão da coleta convencional também não pode recolher. Então, gera um impasse, e a pessoa às vezes entra em contato ou com a Visan ou com a empresa, e por questões contratuais nem a coleta seletiva pode recolher e nem o caminhão da convencional pode recolher. Então a pessoa vai ter que trazer de novo para dentro da casa esse material que foi colocado de forma inadequada na embalagem e mudar de embalagem, botar num saco preto, alguma coisa assim, para ser descartado na coleta convencional. Então esse é um aspecto que a gente tem, que explica um pouco desse índice de rejeitos. E o outro realmente é entender qual a maior parcela de rejeitos. O que está vindo? É o plástico sujo, é o papel que não é um papel reciclável, é um guardanapo, por incrível que pareça, às vezes é papel higiênico. Então tem uma série de fatores que vai vir desse estudo e vai embasar as ações para a gente melhorar. Porque qual que é o ideal, a meta? É a gente ter 100 toneladas ou mais de coleta de seletiva e a meta é chegar a zero de rejeito, ou muito mais pouco, próximo disso. Menos de 10%, claro, de aproveitamento. Então isso se reverte em recurso que volta para o município para poder investir nessas campanhas, para poder custear a aquisição das embalagens. E da nossa parte, o serviço depois que a gente faz lá da triagem fina, da classificação, também um material de melhor qualidade e no fim de tudo, na economia verde, que isso seja reinserido nessa economia e fomente toda essa cadeia da reciclagem, de empregos, de redução da emissão dos gases e assim, o que se transforma? O ato da pessoa em casa fazer conscientemente a escolha correta de usar aquela embalagem só para o material reciclável, de ter a informação de o que realmente eu posso separar que é reciclável ou não e colocar ali, ela vai gerar esse impacto
que vai crescer numa espiral coletiva e vai impactar toda essa economia verde, que é o que a gente está falando na COP30. Você tocou num assunto que eu acho que é bem importante, né, Ricardo? Quando a gente olha para a coleta seletiva e para o descarte correto aí dos materiais que podem ser reciclados, também tem todo um processo para que ele possa ser reciclado, né? Da hora que ele sai da residência ou da empresa ou do espaço para até chegar no espaço onde é feita essa separação. A própria população precisa ter esse entendimento que também não é só você descartar o material para que ele possa ser reciclado. Ele precisa também ter uma organização dentro do saco roxo para que ele possa ser um material reciclado, né? Tem. Essa informação, ela está disponível. Às vezes as pessoas têm a dúvida mas como eu sei o que é, o que não é, ou como preparar esse material para reciclagem? Então, essa informação está disponível no site da Prefeitura e da Visan, está disponível no site da VT Engenharia. E, claro, tem outras fontes hoje também que a gente tem de orientação, porque o importante, uma das outras formas de chamar a coleta seletiva, essa segregação, é do material seco. Então, aí você já entende que esse material que vai para a coleta seletiva, ele tem que estar seco. Então, um recipiente, uma embalagem plástica, alguma coisa, sem ter líquido dentro. Preferencialmente que você retire o excesso de alimento ou de material que aquela embalagem continha para colocar ele para reciclagem. Então, um exemplo, um saco de pão, de repente passou da validade, você tem um restinho ali e tal, você descarta o pão que está impróprio no convencional e aquela embalagem plástica você coloca para seletiva. Não adianta você pegar do jeito que está com o alimento dentro ainda e colocar para seletiva, não vai ser aproveitado. O plástico sujo com gordura, o papel ou papelão úmidos ou impregnados de gordura. Então, todos esses detalhes às vezes vão determinar se o material tem aproveitamento, pode ser reinserido para reciclagem ou não, ou tem que ir para o aterro sanitário. Então, a informação está disponível e, na dúvida, as pessoas podem inclusive entrar em contato. Podem entrar em contato conosco através do site, através dos canais que a gente tem nas redes sociais também, do telefone da empresa, por uma questão de orientação, assim como pode fazer isso com a própria Visan. Acho que em todas essas questões, Ricardo, a gente vem discutindo aí no século XXI a questão da inteligência artificial, mas nisso tudo é a pessoa ter a inteligência ambiental, né? De fazer essa separação, que é um trabalho manual. É você fazer um trabalho manual dentro da própria residência e entender que é um trabalho que você está fazendo não só para você, mas para todos, né? Exatamente, é o que a gente conversava um pouco antes e que a gente fala muito hoje de inteligência artificial como uma ferramenta fantástica. A gente teve o período que foi uma mudança de paradigmas também da inteligência emocional, e hoje se fala a nível mundial de um termo que a gente poderia traduzir assim como uma inteligência ambiental, que nada mais é do que a consciência ambiental, mas aplicada às ações que a pessoa realmente efetiva. Então, o que a gente tem de tecnológico, na coleta seletiva? Olha, você tem embalagens com mais tecnologia, você tem sistemas em que a gente organiza roteiros de coleta, etc., estima quantidades, geração, mas o ato original, que é do gerador, acondicionar, segregar esse resíduo para que ele possa, aí sim, ser aproveitado e reinserido, ele é analógico, ele é manual, ele depende da consciência. A pessoa pode utilizar hoje muito facilmente no seu próprio telefone celular e pedir para a inteligência artificial como eu posso separar melhor o meu resíduo para reciclagem. Olha, esse resíduo plástico, ele é reciclável ou não? Esse tipo de papel Então, a inteligência artificial aí pode vir no ato imediato, em que a pessoa está fazendo, se surgir a dúvida, mas essa inteligência ambiental, dessa consciência, na hora de fazer a preparação correta, para que o objetivo seja alcançado. Porque, claro, todo mundo que está dispondo do tempo, está agindo em utilizar essa embalagem, em separar durante a semana todos os seus materiais e aí colocar para coleta, é claro que todo mundo tem a mesma intenção,
que tudo aquilo que está ali possa ser aproveitado, possa ser reinserido. Então, é um pouco do que eu estou chamando de inteligência ambiental, que é a informação, os meios disponíveis para conseguir essa informação e a própria consciência é aí transformar tudo isso em ação, mas uma ação orientada, coordenada e que tenha esse mínimo de base técnica para que o objetivo seja alcançado. Isso tudo levando sempre em consideração que a gente está falando do meio ambiente, onde a gente vive, né? O planeta onde a gente vive e não só nós, né? A comunidade como um todo. Perfeito. A gente tem um termo que a gente chama de sanidade ambiental e a sanidade da própria cidade. Vamos colocar o nosso meio urbano, ele faz parte do meio ambiente, ele é antrópico, mas ele faz parte do meio que a gente constrói e essa sanidade vem pela limpeza pública, pela gestão de resíduos, que é o fato da gente circular no nosso entorno, seja da nossa residência ou do nosso bairro ou da cidade, como todos os espaços públicos, com um ambiente limpo, em que você não tenha resíduos, rejeitos jogados, espalhados. Então, se isso não é agradável na nossa residência e a gente toma esse cuidado, também não é agradável em outros locais da cidade. Então, a gente sempre tem como uma diretriz das nossas ações essa questão da sanidade ambiental e pública, né? Que é o nosso trabalho como uma ferramenta, como um vetor de promover essa sanidade do espaço coletivo. Então é muito mais do que só fazer uma coleta, seja do convencional, seja do reciclável. Então eu acho que isso vem do gerador residencial, do pequeno gerador, mas eu faço um gancho dessa consciência, dessa inteligência ambiental e também na linha da COP30 que se fala de aspectos financeiros, né, dos impactos globais, de emissões, etc., que a gente precisa dar um passo também na nossa estrutura produtiva. Então, a nossa cadeia produtiva, ou seja, comércios, indústrias, prestadores de serviços, precisam internalizar a sua responsabilidade ambiental e descolar isso do serviço público, da coleta convencional ou seletiva. Então, é fundamental hoje que as empresas, os estabelecimentos que geram uma quantidade maior de resíduos, empresas, indústrias, prestadores de serviços que geram alguns tipos de resíduos mais específicos, que eles tenham essa consciência, que internalizem isso dentro do seu negócio e que façam a gestão privada desses resíduos. Então esse é o próximo passo da nossa economia, não só do município como regional, de que a cadeia produtiva tenha essa consciência dentro do modelo de negócio e passe assim, olha, eu vou gerir os meus resíduos de forma privada. Eu vou contratar uma empresa, e aí há várias no mercado, né? Nós fazemos essa gestão também, mas há outras empresas, então há opções, há competitividade para que isso saia do escopo da responsabilidade do poder público. Que o poder público tem essa responsabilidade do gerador domiciliar, do pequeno gerador que equivale a uma residência, do espaço público, mas a economia mesmo tem que também adotar essa inteligência ambiental e passar a gerir os seus próprios resíduos. Ricardo, gostaria de agradecer a tua presença aqui novamente nesse RBV Entrevista Especial. A gente está falando de meio ambiente, agradecer a presença sempre, a parceria da VT Engenharia, que é de extrema importância para toda a comunidade aqui de Videro. Agradeço mais uma vez a oportunidade, a RBV é parceira, também um vetor muito importante de disseminação dessa consciência ambiental, de trabalhos e campanhas orientativas e de alertar. Então eu fico muito feliz de a gente manter esse canal aberto, essa parceria e que possam contar sempre conosco aí, porque estamos todos no mesmo ambiente, né? E temos que agir todos com essa inteligência ambiental para que a gente tenha sempre o nosso meio em que a gente vive, subsiste e tenha os nossos momentos aí que seja cada vez melhor e mais sustentável.
Obrigado, Ricardo. Para você que nos acompanhou, essa entrevista completa já está disponível no portal RBV, também nas nossas plataformas, no YouTube, no Spotify. A gente se encontra novamente na próxima semana em mais uma RBV Entrevista. Até lá.